anima a missão mesmo da espiritualidade naciana na província. Nas casas de retiros, nos centros Loyolas, nos CIES, como tem um aí em Teresina, não é? Junto com a CVX, com os núcleos inacianos. Então, trabalho mesmo com espiritualidade, dando retiro, formação, de vez em quando uma livezinha assim. Escreva algumas coisas. Sim, vamos depois a gente. Sim, depois a gente vai falar dos seus livros, onde a gente encontra, né? Como a gente pode ter acesso a eles. Perfeito. Muito bem, padre. E o tema desse nosso episódio 52 é o ano jubilar, né? Ano jubilar de 2025. A gente vai entender o que significa, o que caracteriza, né? O que significa para nós, católicos, esse ano jubilar de 2025, as indulgências, enfim. Já vai entrar nesses aspectos. Então, já de início eu deixo essa pergunta para o senhor, né? Para o senhor falar mais um pouco sobre o ano jubilar, né? O que significa, as características e o significado desse ano jubilar de 2025, né? O significado espiritual para nós católicos. Perfeito. Então, é muito interessante, Terêncio, a pergunta, e nós também, como católicos, entendermos como o ano jubilar ele se encaixa em nossa vida de fé, porque assim, o ano litúrgico começa, vai embora, né? Então, advento, sim, e vai embora, tempo comum, quaresma, Páscoa, que a gente segue. É um ritmo, né, que vai nos envolvendo. Mas, a cada 25 anos, a igreja nos oferece esta oportunidade de despertar em cada um de nós, e o Papa Francisco deixa isso muito claro, na humanidade. Então, veja, não é só para os católicos, digamos assim, é um ano especial, jubilar, para a humanidade. Então, o desejo do ano jubilar é despertar na humanidade a alegria, a coragem e a esperança. Então, veja, são qualidades que todo ser humano tem. Quem não tem o desejo profundo da alegria, da coragem para viver, da busca da verdade e da esperança? Então, o objetivo, segundo o Papa Francisco, é este, né? Despertar na humanidade essa esperança que está adormecida. E ele diz, é de esperança que precisamos. É de esperança que os jovens precisam, é de esperança que a humanidade precisa. Agora é interessante lembrar que esse ano jubilar, antigamente, viu, Terence, já foi a cada 50 anos. Agora é a cada 25. Mas já foi a cada 50 anos. E é interessante a gente também saber que o ano jubilar, ele tem sua origem na Bíblia. Na Bíblia. Então, quando você pega lá o livro de Levítico, por exemplo, capítulo 25, versículo 10, ele vai falar bem direitinho como deve ser um ano jubilar, só que a cada 50 anos. Então, era comum, na tradição, né, do povo de Deus, declarar o ano santo. Então, ele diz assim, ó, declarei santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Olha que bonito. Um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. E ele vai dizendo também outras coisas. Por exemplo, neste ano, não semeareis, nem colhereis o que a terra produz espontaneamente, nem fareis a colheita da videira não podada, porque é um ano de júbilo, um ano de jubileu. Aí ele vai dizer, é um ano sagrado para vós, mas podereis comer o que produzirem os campos não cultivados. Depois ele vai dizer que outras características do ano jubilar, por exemplo, libertar os escravos, perdoar as dívidas. Então, veja, essas características do ano jubilar, que ainda hoje persistem algumas, como, por exemplo, a libertação de prisioneiros, não é? Continua até hoje. É um pedido que o Papa faz, não é? Para que as dívidas sejam perdoadas. Há pouco tempo o Papa Francisco pediu, né, que os países ricos perdoassem as dívidas dos países pobres. E também intercedeu pela libertação de mais de 500 presos em Cuba, não é? Então agora foi anunciado que serão libertados, né, mais de 500 presos. Quer dizer, esse é o papel um pouco e a função do ano jubilar, socialmente falando, e eclesialmente é isso. É despertar na humanidade, despertar em nós essa esperança nova, esperança, essa alegria, essa coragem para viver na vida
centrado em Jesus, né? Já que vivemos num tempo um pouco meio desorientado, as pessoas um pouco meio desorientadas também, com corações sedentos. Então, o Papa Francisco convida a esperança. Sim. A esperança, sim, nesse sentido, né, das promessas, né, das promessas que vão se cumprir de Deus para nós, né, as promessas que Deus fez para nós, né. Então é um ano para a gente esperar, né, por essas promessas, ter paciência, né, e manter as nossas rotinas de orações assim mais intensificadas, né, como o senhor falou também, né, e também entra aí a questão de rezar pelo Papa, né, para ele passar também por esse período, ter essa força e a coragem de passar por esse período, né. Tem uma bula, né, que foi lançada, eu acho que foi lançada em novembro, se não estou enganado, passado, que é a bula de proclamação do jubileu, que vale a pena ler, tá grátis, no site do Vaticano, tem em português, e o nome da bula é Spes non confundit, ou seja, a esperança não engana. Não me engana. Então é isso, é um ato de espera que não ilude. O ato de esperar, de celebrar o jubileu, é o ato de aderir a uma esperança que brota de Cristo e que culmina no próprio Cristo. Ele é a nossa esperança. Não há outra esperança. Então, quando ele diz lá, né, da fala dele, quando ele apresenta a bula, ele diz: a sociedade está mergulhada no presente. Ela não olha para o futuro. Então, ela vive do agora. Então, quem vive do agora já perdeu a esperança. Não sabe esperar, não tem essa atitude de confiança, de se lançar em Deus, de esperar em Deus, porque ela é detentora do agora e ela, ao mesmo tempo, constrói o seu agora. Ela confia na sua força. Então, uma sociedade mergulhada no presente não olha para o futuro e, ao mesmo tempo, não tem esperança. Ou seja, aí eu brinco dizendo, é uma sociedade em pleno desespero, ladeira abaixo, que não tem nada que sustenta, que retém, que diga, preste atenção, olha para frente. Então, o ano jubilar, esse ano santo, tem esse desejo de orientar, de convocar quem tem sede, quem tem fome de Deus, das coisas do alto, para isso. Eu diria, corações sedentos e famintos, não é? Da verdade, da esperança, da bondade, da beleza, como diz o Papa Francisco. Então, convoca todas essas pessoas. Agora, é claro, é como você disse, o ano jubilar, ele também nos dá um cômpito, digamos assim, nos dá um compromisso. Né? É um compromisso. Sim. E aí tem uma série de coisas que o cristão católico é convidado a praticar, a pôr em dia, ou colocar em prática para que participe com melhor qualidade do ano jubilar. Porque não é só passar por porta, não, né? Tem porta e passa por porta. Tem gente que vai passar em todas, né? Todas as portas. A gente passa em todas as portas. E passa filmando, passa tirando foto, faz pose. Tudo bem, não tem problema. É bom. Agora, para que os efeitos do ano jubilar, de fato, nos afetem a cada um de nós, é preciso entender o que a igreja pede para o cristão católico, né? Então, tem uma série de coisas aí. Que cai dentro desse aprofundamento no relacionamento com Cristo, né? Porque esse aprofundamento nos faz conhecer a misericórdia, e aí a gente vai abrindo mais o coração para poder entender esses atos que a gente tem que ter, né, de abertura de coração. Ou seja, se não há uma reta intenção de uma conversão profunda, dessa busca de experimentar a misericórdia, pode vir ano jubilar a cada ano. Não muda nada na vida de ninguém. O ano é santo porque nos convida a que intensifiquemos a nossa santidade. Então, um dos principais objetivos é justamente o perdão e a indulgência. Né? Agora, para isso, para a gente
digamos assim, recolher ou receber desse tesouro da igreja, aí o Papa apresenta vários pontos. Por exemplo, fazer uma adoração eucarística boa, de qualidade, por um bom tempo, ele diz. Você vai, né, visita o santuário, ou a catedral, ou o templo, onde o bispo diz que ali tem uma porta santa, você vai, seja pessoalmente, ou seja em caravana, né, em grupo, de peregrinação, Sim. ali você pode, por exemplo, fazer um momento de adoração, não é? Fazer um momento de adoração profundo, terminar com o Pai Nosso, com a Ave Maria, com a profissão de fé, com o credo, né? E ali rezar pelas intenções do Santo Padre. Não sei se todo mundo sabe, mas todos os meses, ou melhor, todos os anos, o Santo Padre, o Papa, todos os papas, eles oferecem à Igreja uma intenção para cada mês. Né? Então, são 12 intenções do Papa para cada mês. Ele confia aos jesuítas, que coordenam o apostolado da oração, que é a rede mundial do Papa no mundo inteiro. Então, são 12 intenções, uma por mês. E aí ele diz, se a gente quer receber as graças desse ano santo, nós devemos rezar pelas intenções do Santo Padre, para que essas intenções aconteçam, né? Uma outra coisa, por exemplo, é justamente fazer romaria e peregrinação. A gente ir, participar com fé, com esperança, fazer esse momento de adoração, rezar o Pai Nosso, rezar o Credo, né? Rezar a Ave Maria e confiar as intenções do Papa diante de Jesus. Outro ponto interessante que o Papa orienta, que ajuda a receber, digamos assim, os frutos do ano jubilar, é estudar os documentos do Concílio Vaticano II e do Catecismo Católico. Olha que interessante. Então, ele diz lá que promover estudos sobre o documento do Vaticano II e do Catecismo Universal, da Igreja Universal, da Igreja Católica. Então, esses estudos também geram frutos neste ano jubilar para cada um de nós. E tem outro ponto que é muito interessante. Ele diz, fazer exercícios espirituais. Olha aí. Ou seja, e aí o senhor já é craque, né? Nada engraçado, né, Teresa? Os jesuítas. É a minha área, né? Estou falando de casa. Ele diz, é importante fazer exercícios espirituais. Claro, de uma forma mais ampla. Santo Inácio vai dizer, o que são exercícios espirituais? Ele diz, fazer exercício espiritual é como fazer exercício corporal. Você treinar para alcançar metas cada vez maiores. E o exercício espiritual é ampliar a vida interior com mais silêncio, mais palavra de Deus, não é? Mais profundidade, mais intimidade, mais unidade com o Espírito Santo, para que a vida interior da gente cresça, possa se expandir. Não é? Então, quando eu faço exercícios espirituais, eu também recebo os frutos e as graças do ano jubilar. Então, veja que são várias coisas que estão aí à disposição, além daquela que são as prioridades, a confissão e o recebimento das indulgências, né? Que a gente pode falar mais tarde um pouquinho sobre isso. Sim. Não, já aproveitando essa citação do senhor, esse gancho, para o senhor mesmo pontuar, porque o que a gente escuta muitos falando é essa questão da indulgência, né? Que não entendem o que é ou o porquê dessas indulgências existirem, né? Então, gostaria que o senhor pontuasse o que é e a importância delas, porque a gente já falou um pouco, né, sobre os atos, né, que a gente tem que ter para consegui-las, né? Se confessar, rezar pelo padre, mas contextualizar as indulgências dentro da Igreja Católica, né? Como é que a gente pode entender e fazer essa galera entender a importância das indulgências? Né? Isso, perfeito. Então, aí, mais uma vez, se o nascimento do ano jubilar está na história do povo de Deus, eu diria, para a gente entender o caminho das indulgências, a gente precisa ir na igreja primitiva, na igreja nos primeiros séculos, não é? Porque, eu não diria nem na primitiva, mas nos primeiros séculos ali, não é? Com a organização dos sacramentos. O que acontecia? A penitência, como é que acontecia? Quando a gente ia confessar, chegava o pecador na igreja antiga,
e ele ia em busca do padre, né? Ele ia em busca do padre. Então ele dizia, eu quero me confessar. Ok. Então o padre está